A ciência da felicidade. Escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso. Luiz Gaziri. Introdução. Mitos sobre o dinheiro, reconhecimento e pensamento positivo. Uma equação com variáveis desconhecidas. No final dos anos 1990, os cientistas Uri Gnesi, da Universidade da Califórnia em San Diego, e Aldo Rustichini, da Universidade de Minnesota, fizeram uma descoberta intrigante, desconhecida pela maioria das pessoas e por grande parte do mundo corporativo. Eles realizaram um experimento científico acompanhando os alunos de uma escola em um tradicional dia de doação em Israel. Os 180 participantes foram divididos em 3 grupos para coletar doações de porta em porta, sob as seguintes condições. Grupo 1. Recebeu uma pequena palestra sobre a importância do trabalho que realizaria. Grupo 2. Recebeu uma pequena palestra sobre a importância do trabalho que realizaria, mais a informação de que ganharia 1% do total arrecadado. Grupo 3. Recebeu uma pequena palestra sobre a importância do trabalho que realizaria, mais a informação de que ganharia 10% do total arrecadado. Dadas as condições de trabalho de cada grupo, qual deles arrecadou mais dinheiro? Antes que dê sua opinião, é importante saber o que é um dia de doação. Tradicionais em Israel, os dias de doação acontecem diversas vezes ao ano, e os recursos arrecadados são destinados a crianças com deficiências, pesquisa para câncer, entre outras coisas. As datas são divulgadas por meio de anúncios na televisão e demais mídias. Portanto, a população de todo o país já sabe com antecedência quando as coletas acontecerão e aguarda entusiasmada a visita dos estudantes, responsáveis por recolher os recursos, na esperança de que suas doações possam fazer a diferença na vida de alguém. Como podemos imaginar, nenhum esforço dos estudantes é necessário para convencer as pessoas a doarem. Eles não precisam vender nada. Desta forma, o desempenho dos estudantes depende exclusivamente de seus próprios esforços. Quanto mais casas visitarem, maior será a arrecadação alcançada. É importante ressaltar que os participantes dos grupos 2 e 3 foram devidamente informados de que suas comissões, os incentivos financeiros por sua performance, viriam de recursos das universidades. Não causariam, assim, prejuízo algum aos destinatários das arrecadações. Além disso, nenhum grupo sabia das condições de trabalho dos outros, a fim de preservar o experimento científico. Se você perguntar para 10 pessoas na rua qual desses grupos teve melhor performance, o que você acha que a grande maioria delas iria responder? Se você se fundamentar no modelo intuitivo que a maioria das pessoas usa na relação entre dinheiro, motivação e performance, a sua conclusão será de que os membros do grupo 3 foram os que mais arrecadaram recursos. Afinal, quanto mais alto o incentivo financeiro envolvido, maior é a motivação das pessoas e a sua performance, não é mesmo? Levando em conta também que o desempenho dos estudantes dependia apenas deles mesmos, algo próximo ao discurso da meritocracia no ambiente corporativo, a conclusão de que o grupo 3 foi o melhor ganha um peso ainda maior, certo? No entanto, os valores arrecadados pelos grupos foram os seguintes. Grupo 1, $238,60. Grupo 2, $153,60. Grupo 3, $219,30. Surpreso com a informação de que o Grupo 1, que não recebeu incentivos financeiros, apresentou uma atuação melhor comparado aos demais, o que causou isso? No artigo, publicado no Quarterly Journal of Economics em agosto de 2000, Gnesi e Rustichini relataram. As conclusões principais destes estudos foram de que as recompensas positivas, em particular recompensas financeiras, têm um impacto negativo na motivação interna. Estou certo de que esses resultados são bem diferentes das previsões que você fez quando apresentei as condições de cada grupo. Parece que a equação da motivação traz variáveis desconhecidas ao público em geral e, surpreendentemente, algumas delas têm um peso maior do que o dinheiro, certo? Não há dúvida de que o dinheiro é significativo na nossa motivação em certas ocasiões. Se assim não fosse, o grupo 3 não teria alcançado uma melhor performance que o grupo 2. Porém, o fato de que o grupo 1 obteve melhor resultado deve nos servir como alerta. De qualquer forma, você pode estar avaliando:
caso as comissões fossem maiores do que os máximos de $1,35 por dupla do grupo 2 e de $13,50 por dupla do grupo 3, os participantes teriam um melhor desempenho, não é? Afinal, quem se motiva com valores tão baixos? Para responder a isso, vamos ilustrar outro experimento que testou esta hipótese. Em 2002, os pesquisadores Dan Ariely, da Universidade Duke, George Lowenstein, da Universidade Carnegie Mellon, Nina Mazar, da Universidade de Boston, e novamente Uri Gnesi, da Universidade da Califórnia em San Diego, realizaram um experimento ainda mais interessante na cidade de Madurai, na Índia. Os participantes foram separados em 3 grupos para realizarem 6 tarefas diferentes. Os incentivos financeiros ofertados por tarefa, em rúpias indianas, foram os seguintes para cada grupo. No grupo 1, nível de performance ruim, incentivo financeiro 0. Nível de performance bom, incentivo financeiro 2 rúpias. Nível de performance muito bom, incentivo financeiro 4 rúpias. Grupo 2, nível de performance ruim, incentivo financeiro 0. Nível de performance bom, incentivo financeiro 20 rúpias. Nível de performance muito bom, incentivo financeiro 40 rúpias. No grupo 3, nível de performance ruim, incentivo financeiro 0. Nível de performance bom, incentivo financeiro 200 rúpias. E nível de performance muito bom, incentivo financeiro 400 rúpias. É importante dizer o quanto os incentivos ofertados no nível de performance muito bom significam para os participantes. Na época deste estudo, o salário mensal médio na região rural da Índia era de 495 rúpias. Portanto, os participantes do grupo 3, caso atingissem um nível de performance muito bom nas 6 tarefas, poderiam ganhar o equivalente a 5 meses de salário, ou seja, 2.400 rúpias. Da mesma forma, os membros do grupo 2 poderiam ganhar o equivalente a 2 semanas de salário, e os participantes do grupo 1 poderiam alcançar aproximadamente 1 dia e meio de salário. Incentivos muito motivadores, não acha? E agora que valores extremamente agressivos de comissão foram ofertados, você imagina o que aconteceu? Por incrível que pareça, em 5 das 6 tarefas, o grupo 3 foi o que teve o pior desempenho. Estatisticamente, a performance dos grupos 1 e 2 não apresentou diferença significativa, apesar de os incentivos financeiros do grupo 2 serem 10 vezes maiores em comparação aos do grupo 1. Em média, 25,58% dos participantes do grupo 1 alcançaram um nível de performance muito bom nas 6 tarefas, contra 22,21% do grupo 2 e apenas 6,3% do grupo 3. Esse resultado significa que a possibilidade de ganhar incentivos 100 vezes maiores fez com que o número de participantes com desempenho muito bom do grupo 3 fosse 4 vezes menor que no grupo 1. Os estudos apresentados revelam uma realidade muito distinta daquela que a maioria dos indivíduos e das empresas acredita ser verdadeira sobre motivação. Nesse ponto, você deve estar pensando que o dinheiro pode não motivar as pessoas da forma que acreditamos, mas, sem dúvida, produz efeitos positivos na felicidade. E uma das respostas para esta hipótese vem de um país avaliado como o mais feliz do mundo, cuja bandeira é azul, vermelho e branco. Você consegue adivinhar que país é esse? Uma equação com variáveis ainda mais desconhecidas. No país mais feliz do mundo, todos são tratados com respeito uns pelos outros, têm excelentes noites de sono, sorriem e dão gargalhadas diariamente. Lá, os cidadãos sempre aprendem algo interessante e dizem sentir alegria com frequência. Já mencionei as cores de sua bandeira: azul, vermelha e branca. Você descobriu a qual país pertencem? Diversas opções devem ter-lhe ocorrido, mas duvido muito que uma delas tenha sido o Paraguai. Sim, pelo 7º ano consecutivo, o Paraguai foi ranqueado como o país com a população mais feliz do mundo, segundo o Global Emotions Report, do Gallup, uma das pesquisas mais importantes e respeitadas sobre felicidade global. É interessante notar que, no ranking das economias mundiais da ONU, o Paraguai está no modesto 101º lugar de uma lista com 211 países. Nas posições seguintes do ranking com as populações mais felizes do mundo estão a Colômbia, El Salvador, Guatemala, Canadá, Costa Rica, Equador, Honduras,
Islândia, Indonésia, Panamá e Uzbequistão. Muitos acreditam existir uma relação forte entre a riqueza de um país e a felicidade da sua população. Porém, essa em especial é, no mínimo, fraca. Os Estados Unidos, país com o maior PIB mundial, estão perto do 40º lugar no ranking, semelhante a países como Brasil, Alemanha, Luxemburgo, Áustria, Bolívia, Reino Unido, Mali e África do Sul. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Simon Fraser, da Universidade da Colômbia Britânica e da Universidade Harvard comprova, de forma fantástica, esse equívoco da população sobre a relação entre o dinheiro e a felicidade. Os cientistas pediram que indivíduos das mais variadas faixas de renda indicassem, em uma escala de 0 a 10, quão felizes eram, além de indicar suas opiniões sobre a felicidade de outras pessoas dentro de 10 faixas de renda anual. $5.000, 10.000, 25.000, 35.000, 55.000, 90.000, 125.000, 160.000, 500.000 e $1 milhão. O que o estudo revelou foi alarmante. Os participantes subestimaram fortemente a felicidade das pessoas de baixa renda. Aqueles que ganham salários próximos a $5.000 avaliaram sua felicidade em aproximadamente 5,5 na escala, enquanto os demais intuíram que a felicidade dessas pessoas era próxima de 2,5. Esse resultado mostra que existe uma relação entre rendas maiores e maior felicidade, porém de forma moderada. É interessante notar também que sobre aqueles com uma renda maior, os participantes acertaram corretamente ao suporem que grandes aumentos de renda de $90.000 para $125.000 anuais não aumentam drasticamente a felicidade. Apesar desses dados, o desejo pelo crescimento financeiro continua sendo o objetivo principal da vida de muitos. Nesse momento, imagino que você não esteja realmente surpreso com o resultado. Certamente, já havia notado que o dinheiro não motiva as pessoas da forma correta e nos traz mais felicidade. Mas afinal, o que as pessoas realmente querem? O que as pessoas querem? Ao final de meus treinamentos, palestras ou aulas, nos quais apresento as consequências desconhecidas do dinheiro na motivação e felicidade das pessoas, geralmente alguém vem conversar comigo sobre esta posição. A certa altura da conversa, a conclusão não é distante do que mencionei. Dinheiro realmente não motiva as pessoas. O que as pessoas querem é reconhecimento. A recompensa ou o reconhecimento? O que funciona? Da mesma forma que muitos acreditamos que se nos oferecessem uma grande soma em dinheiro para realizar uma tarefa teríamos um aumento na motivação e, consequentemente, uma melhor performance, nós também acreditamos que quando somos reconhecidos pelo nosso trabalho ficamos motivados. Na década de 1970, pesquisadores das universidades de Stanford e Michigan decidiram testar o impacto do reconhecimento na motivação das pessoas e, para isso, criaram um experimento científico genial. Crianças de uma escola no interior do campus da Universidade de Stanford, separadas em 3 grupos, foram orientadas a fazer um desenho de sua preferência, sob as condições. Grupo 1. Antes de iniciarem o desenho, as crianças foram informadas de que ganhariam um prêmio especial por seu trabalho, um diploma em seu nome com o título Prêmio de Bom Colega, decorado com uma grande estrela dourada e um selo em alto relevo. Esse diploma posteriormente seria pendurado pela criança no quadro de honra da escola, visível para todos os alunos, condição nomeada pelos pesquisadores como recompensa esperada. Grupo 2. Após o término do desenho, as crianças recebiam o mesmo diploma, mas com uma surpresa. Esta condição foi chamada pelos pesquisadores de recompensa inesperada. Grupo 3. Após o término do desenho, as crianças não recebiam nenhum prêmio. Esta condição foi nomeada de controle. Para determinar quais seriam os participantes, 2 semanas antes de o experimento acontecer, a equipe de pesquisa e seus assistentes observaram o interesse de 102 crianças da escola pelo material que seria usado na pesquisa: canetinhas coloridas e folhas de papel especiais para desenho, itens não disponíveis nas suas atividades corriqueiras. Após descobrirem quais eram internamente motivadas pela atividade de desenhar, 51 crianças foram estudadas pela equipe de pesquisa, sendo que 18 delas ficaram no grupo de recompensa esperada, outras 18 no grupo da recompensa inesperada e 15 no grupo de controle.
Com todos os desenhos das crianças participantes em mãos, os pesquisadores convidaram 3 jurados, que desconheciam o propósito do estudo, para avaliarem a qualidade. Orientaram então que os jurados atribuíssem uma nota entre 1, baixa qualidade, e 5, alta qualidade, para cada desenho. As seguintes notas, em média, foram dadas para cada um dos grupos. Grupo 1, recompensa esperada, 2,18. Grupo 2, recompensa inesperada, 2,85. Grupo 3, controle, sem recompensa, 2,69. A minúscula diferença decimal pode parecer insignificante a uma observação leiga. Por isso, convém esclarecer que, no método científico, quando os pesquisadores precisam descobrir se na relação entre valores numéricos há alguma relevância, é feita uma análise criteriosa. Nesse estudo, a análise mostrou uma diferença estatisticamente significativa entre as notas do grupo 1 em relação aos grupos 2 e 3. Isto é, o fato de as crianças do grupo 1 saberem com antecedência que receberiam um reconhecimento por seu trabalho causou um subsequente impacto negativo em sua performance. Tanto o grupo 2 quanto o grupo 3, que realizaram os desenhos sob as mesmas condições, sem saberem que receberiam um prêmio, tiveram um melhor desempenho na tarefa. Se você achou esses resultados interessantes, ficará ainda mais intrigado com as semanas seguintes ao experimento. Ao analisar o comportamento das crianças dias após o estudo, os pesquisadores descobriram que, quando podiam brincar novamente com os mesmos materiais do experimento, os participantes do grupo 1 passavam menos tempo desenhando do que os demais grupos. Ainda, é interessante ressaltar que as crianças dos grupos 2 e 3 tiveram um pequeno aumento no interesse pelos materiais usados na experiência, embora não estatisticamente significativo. Se não fossem estudos científicos confiáveis, seria muito difícil alguém acreditar na possibilidade de um reconhecimento causar piora na performance, além de um posterior desinteresse dos participantes em uma atividade. Lembrando que as crianças deste estudo foram escolhidas justamente por demonstrarem anterior motivação natural em relação à tarefa. Podemos assumir que, quando realizamos uma atividade esperando algum reconhecimento, um fenômeno estranho acontece com a nossa motivação e, consequentemente, com a nossa performance. Entre as conclusões desses pesquisadores sobre o efeito de recompensas externas na motivação, destacamos: um problema central no nosso sistema educacional é a inabilidade de preservar um interesse interno em aprender e explorar, o que as crianças parecem ter logo que entram na escola. Em vez disso, o processo escolar parece sabotar o interesse espontâneo no processo de aprendizado. Existem outras descobertas científicas pertinentes a este caso. Certa pesquisa conduzida pela Universidade de Rochester descobriu que, quando incentivos externos são introduzidos para a realização de um trabalho, as pessoas perdem a sua motivação interna e, posteriormente, passam a se dedicar menos à tarefa do que na ausência do incentivo, o que explica a falta de interesse das crianças em desenhar nas semanas seguintes ao experimento. Sendo assim, se um indivíduo trabalha esperando pelo reconhecimento, ele automaticamente perde o seu prazer em executar seus afazeres, em concluir um projeto, em conseguir progresso, em alcançar pequenas conquistas. Ele passa a trabalhar apenas para ganhar um elogio. Se dinheiro e reconhecimento podem ter consequências desastrosas para a sua vida, qual outro recurso lhe resta para conquistar motivação e felicidade? Se resolver seguir os ensinamentos dos autores de autoajuda e dos palestrantes motivacionais, a única coisa que irá salvá-lo será pensar positivamente. Afinal, quando se pensa positivo, as coisas acontecem na sua vida, não é mesmo? Esta crença é tão forte na sociedade que, hoje, é comum ouvirmos que o simples fato de desejar algo com todas as forças faz com que o universo conspire a seu favor. Será? Pensamentos positivos. Resultados, nem um pouco. Qualquer pessoa que já tenha ido a uma palestra motivacional sabe que, em algum momento, o palestrante irá relacionar o feito de conseguir alcançar seus objetivos com a capacidade de pensar positivo o suficiente. É esperado ouvir algo como: olhe-se no espelho e afirme que você vai atingir o seu objetivo, que irá vencer, que irá alcançar a sua meta na empresa, que conseguirá vender aquele cliente difícil, que conquistará aquela promoção de cargo que tanto deseja. Alguns desses profissionais ainda pedem para as pessoas imaginarem-se chegando a uma festa vestindo aquela calça que não serve mais,
com o peso e as medidas que tanto almejam, ou que imaginem como serão suas vidas depois de obterem a aguardada promoção, pedindo-lhes para visualizar a si mesmos em sua própria sala na empresa, dirigindo um carro importado e podendo comprar o que bem quiserem, ou ainda que pensem sobre como seu amor mudará quando finalmente conseguirem ficar com aquela pessoa que tanto amam, mas para quem ainda não tiveram a coragem de se declarar. Longe dos palcos, essa mesma linha de pensamento está presente em outro lugar, as livrarias. Basta entrar no corredor do gênero autoajuda para ver milhares de títulos à disposição, todos tentando ensinar lições de como o pensamento positivo ou simples fato de desejar algo com todas as suas forças pode fazer com que o universo conspire a seu favor, levando-o a conquistar aquilo que quer. Mas será que falar para si mesmo que alcançar um objetivo, ou fantasiar sobre como se sentirá em uma situação futura, ou desejar algo com frequência realmente gera resultados, facilitando a realização do que se almeja? A ciência vem estudando há anos este tema e traz respostas bem diferentes do que se propaga na autoajuda preguiçosa. Os pesquisadores Yannis Theodorakis, Robert Weinberg e outros 3 colegas, que estudaram os efeitos motivacionais provocados nas pessoas apenas ao falarem algo positivo para si mesmas antes de uma tarefa, fizeram descobertas interessantíssimas. Ao analisar o comportamento de atletas em 4 experimentos, Theodorakis e seus colegas revelaram que os atletas com melhores desempenhos não eram aqueles que diziam "eu consigo" antes do jogo ou prova. Aliás, nenhuma situação na qual os participantes dos experimentos usaram frases motivacionais antes de um desafio fez com que eles fossem significativamente melhor do que os demais. Conclusões similares foram obtidas pelos pesquisadores Ibrahim Senai e Dolores Aberracin, da Universidade de Illinois, junto com Kenji Noguchi, da Universidade do Sul do Mississippi. Numa série de experimentos, eles pediram aos participantes que resolvessem 10 anagramas, atividade na qual se deve reordenar as letras de uma palavra, casa, por exemplo, fazendo com que vire outra, saca. Anagramas são uma das ferramentas favoritas para avaliar a performance das pessoas em tarefas envolvendo raciocínio e criatividade. Neste estudo, um grupo de indivíduos foi instruído a fazer autoafirmações, durante 1 minuto, de que conseguiria resolver os anagramas. Acontece que esta ação fez com que os participantes resolvessem 50% menos anagramas em comparação com o outro grupo do estudo. Em um segundo experimento, os participantes instruídos a pensar em positivo, escrevendo frases e palavras afirmativas, tiveram uma performance 100% inferior em relação àqueles que escreveram outros tipos de frases e palavras. No mundo do pensamento positivo, no entanto, ninguém fez descobertas mais significativas do que Gabriele Oettingen, professora e pesquisadora da Universidade de Nova York e da Universidade de Hamburgo. Após mais de 20 anos pesquisando o poder do pensamento positivo, Oettingen fez descobertas que deixarão os fãs da proposta de O Segredo decepcionados. Em uma de suas pesquisas, Oettingen e sua colega Dolores Mayer, da Universidade de Hamburgo, pediram a estudantes universitários do último ano que informassem se diariamente tinham pensamentos positivos, imagens ou fantasias sobre a sua entrada no mercado de trabalho, sobre a conclusão de sua graduação na universidade e sobre procurar um emprego. Em uma segunda etapa, os estudantes foram instruídos a escrever sobre esses pensamentos positivos, imagens e fantasias. A terceira etapa do estudo pedia aos estudantes que reportassem com qual frequência tinham esses pensamentos e imagens positivas, dentro de uma escala de 10 pontos, variando de muito raramente a muito frequentemente. Oettingen e Meyer, para sua surpresa, descobriram que os estudantes que reportaram ter frequentes fantasias positivas sobre sua entrada no mercado de trabalho receberam menos ofertas de emprego. Ainda mais intrigante é que, dentro desse grupo de estudantes que fantasiavam com frequência, aqueles que já estavam empregados recebiam salários menores do que os demais, que fantasiavam com menos frequência. Além disso, as pesquisadoras revelaram que os estudantes que imaginavam frequentemente o seu sucesso enviaram menos currículos que os demais colegas que participaram deste estudo. Resultados semelhantes ocorreram quando as pesquisadoras avaliaram a probabilidade de os estudantes iniciarem um relacionamento amoroso ou declararem seu amor àquela pessoa pela qual estavam apaixonadas. Aqueles que fantasiavam mais tinham menos chances de terem iniciado um relacionamento,
ou declarado seu amor a alguém. No mesmo sentido, estudantes que fantasiavam sobre tirar uma nota alta em determinada disciplina acabavam alcançando piores notas e estudando menos tempo. Por fim, Whittier e Meyer descobriram que pacientes que fantasiavam positivamente sobre sua recuperação após uma cirurgia mostravam-se com mais dor, com mais dificuldade de subir escadas, com menos capacidade de movimentar a parte operada do corpo, com menos força muscular e menos bem-estar. A conclusão foi de que pensar positivo, na verdade, gera resultados contrários ao que as pessoas desejam. O diferencial deste livro. Este também é um livro sobre motivação e felicidade, porém embasado em pesquisas científicas. Eu já tive contato com muitas obras que prometiam desvendar os segredos do sucesso, a maioria apresentando como princípio a ilusão de que, caso a fórmula do autor para ter motivação e felicidade fosse seguida, as pessoas também as alcançariam. Uma história de sucesso é apenas um caso. O que alguém fez para alcançar o auge pode ser a fórmula do fracasso para outro indivíduo. E este livro, totalmente fundamentado em ciência, nunca se pode dar o luxo de analisar apenas um caso, ou de usar apenas o caso mais conveniente para defender uma posição. Para chegar a uma conclusão confiável, a ciência deve analisar uma grande quantidade de casos do fenômeno de interesse, além de fazer inúmeras interpretações estatísticas extremamente robustas. Se a ciência defendesse sua posição usando a mesma fórmula dos autores sobre o sucesso, ilustrando apenas um caso, por exemplo, a medicina poderia usar um histórico de uma pessoa que fumou até os 95 anos e morreu por alguma causa não relacionada ao cigarro, para concluir que fumar não faz mal à saúde, ou pior, que fumar faz bem à saúde, algo que, como todos sabem, não corresponde à realidade. Analisar apenas um caso, ou o mais conveniente, para defender uma posição é um comportamento presente em diversos outros ambientes. Pelo fato de um funcionário ter conseguido excelente desempenho no trabalho seguindo as estratégias atuais da empresa, esta acredita que todos os outros deveriam ter o mesmo desempenho. Uma empresa seguiu essa estratégia e teve sucesso. Por isso, executivos de outras empresas acreditam que terão êxito se seguirem a mesma estratégia. Uma pessoa investiu em certos hábitos e alcançou a felicidade. Por esse motivo, nós acreditamos que, se criarmos os mesmos hábitos, também seremos felizes. Um indivíduo tomou certas decisões e se tornou milionário, então nós acreditamos que também ficaremos ricos se tomarmos as mesmas decisões. Um empresário de sucesso acorda todos os dias às 4h30 da manhã, daí depreendemos que teremos mais sucesso se acordarmos nesse mesmo horário. Um empreendedor vendeu uma startup por milhões usando certo método. Por isso, acreditamos que se usarmos o mesmo método, também venderemos nossas startups por milhões. Uma pessoa emagreceu tornando-se vegana, e nós acreditamos que ficaremos mais magros se fizermos o mesmo. Como um profissional que vive a ciência, não posso defender em um livro uma única proposta, apoiada em um caso que ilustre aquilo que as pessoas gostariam que fosse verdade. Este seria um livro que defende a exceção. A ciência não é perfeita, mas o método científico é, sem dúvida, a ferramenta mais confiável para nos ajudar a tomar decisões corretamente. Muitas vezes um artigo leva anos para ser aprovado por uma revista científica de reconhecido porte. Apenas artigos irretocáveis, com grande contribuição científica, conseguem tal conquista. Para uma revista científica de alto padrão, os riscos de publicar uma descoberta que apresente algo errado e, consequentemente, possa causar danos à sociedade são levados muito a sérios. Para criar este livro, selecionei artigos publicados exclusivamente pelas revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo, que contêm os estudos de pesquisadores renomadíssimos, das mais prestigiadas universidades do planeta. Nesse caminho, troquei centenas de e-mails com cientistas de vários países para me aprofundar em seus métodos e resultados. Fui ainda mais longe, literalmente. Em 2018, viajei para mais de 10 cidades nos Estados Unidos para conversar com alguns desses cientistas. Visitei universidades como Harvard, Stanford, Universidade da Carolina do Norte, Universidade de Nova York e muitas outras, com o intuito de garantir que este conteúdo fosse verdadeiramente fiel às pesquisas. Essas são algumas das descobertas que você encontrará neste livro. As mudanças hormonais, cognitivas e psicológicas que acontecem quando as pessoas estão felizes. Porque 40% de seu sucesso depende apenas de suas escolhas. Como suas escolhas influenciam sua felicidade, motivação, saúde, longevidade,
produtividade, criatividade, relacionamentos e outras áreas da vida. Porque a relação entre o dinheiro, felicidade e motivação não funciona da forma como as pessoas imaginam. A razão pelas quais a busca incessante pelo sucesso financeiro piora o seu desempenho no trabalho e aumenta a sua insatisfação com a vida. Porque um dos segredos da felicidade é a forma como você gasta o seu dinheiro, e não o quanto você ganha. Os motivos dos sistemas de meritocracia e incentivos financeiros nas empresas levarem aos piores resultados, e o que as empresas podem fazer a respeito. Porque a busca pelo reconhecimento é prejudicial para sua felicidade e sua motivação. O que verdadeiramente é gratidão e como utilizá-la para obter seus benefícios. Porque os relacionamentos são o principal previsor de felicidade, como estamos os arruinando diariamente e o que devemos fazer para cultivá-los. A surpreendente descoberta que revelou a fórmula do sucesso pessoal e profissional. As razões pelas quais Maslow estava errado e o que realmente motiva as pessoas. Porque sonhar grande ou sonhar pequeno não dá o mesmo trabalho e nem gera os resultados que você espera. Porque pensar positivo reduz suas chances de atingir os objetivos e qual é a ferramenta que combate este problema. Os riscos de acreditar que o seu sucesso é determinado pelo seu dom ou QI e o que fazer para se tornar um expert em qualquer atividade. Além de ensinar a aplicar diversos estudos no seu dia a dia, um dos principais objetivos deste livro é fazer com que você mude o seu entendimento sobre a palavra sucesso. Talvez seja importante você saber, a essa altura, quem sou e por que a abordagem deste livro buscou referências científicas para desmistificar os conceitos em torno do que se pode considerar como sucesso. Eu me avalio como uma pessoa de extremo sucesso, mas não sou um milionário, superinvestidor, dono de franquias, fundador de startup, influenciador digital, mega executivo ou super-herói. Sou uma pessoa como a maioria das outras. Muitos livros sobre sucesso são escritos por indivíduos que conquistaram sucesso material e financeiro, mas este é apenas um tipo de sucesso, além de ser o menos importante para a nossa felicidade. Aliás, ter sucesso não significa ter felicidade. Como você descobrirá mais adiante, apesar do aspecto financeiro, muitos milionários não são felizes. Estrelas de televisão são outro exemplo. Basta olharmos as revistas de fofoca para descobrirmos que também sofrem de depressão, se divorciam, engordam, reclamam por terem poucos amigos verdadeiros e chegam até a cometer suicídio. É sempre fácil medir o sucesso através das coisas que podemos contar: dinheiro, investimentos, carros, roupas ou imóveis. Por muito tempo também acreditei que o sucesso fosse obtido dessa forma, principalmente enquanto estive intoxicado pelo ambiente corporativo, na minha época como executivo. Até que descobri, na literatura científica, que sua origem estava em outras coisas. A ciência das escolhas. Um artigo publicado pelos pesquisadores Sonia Lyubomirsky, Cannon Sheldon e David Shekade demonstrou que o sucesso está nas nossas escolhas diárias. Essa descoberta é de fundamental importância a quem quer saber como verdadeiramente construir sua felicidade e, consequentemente, seu sucesso, além de ajudar a se livrar de objetivos de vida com efeitos negativos em sua felicidade. A pesquisa revelou que 50% de nossa felicidade é genética, ou seja, imutável. Outros 10% apresentam ligação com as circunstâncias atuais da vida. Isso significa que ser casado ou solteiro, ganhar mais ou menos dinheiro, ser diretor ou analista de uma empresa, ter filhos ou não, dirigir um Mercedes ou um Renault, viver em Curitiba ou em Natal, morar em uma casa ou em um apartamento, produz bem menos impacto na nossa felicidade do que nós imaginamos. Finalmente, 40% da nossa felicidade está nas atividades que escolhemos realizar no dia a dia. Esta é a melhor revelação da pesquisa, já que nos permite reconhecer que grande parte da nossa felicidade está sob nosso controle. O artigo, publicado na Review of General Psychology em 2005, revela que este grande percentual da felicidade está no que os pesquisadores chamam de atividades intencionais, ou seja, ações nas quais as pessoas escolhem se engajar, atividades que dependem somente delas mesmas. Ao entender que grande parte da felicidade depende apenas das nossas ações, naturalmente ocorre o aumento de um sentimento que os psicólogos nomeiam de locus de controle interno.
Alguém com locus de controle interno assume a responsabilidade pelo destino da sua vida. Sabe que esse destino se desdobrou por causa das suas escolhas. Esse tipo de pessoa compreende ser quem escreve seu futuro, de acordo com suas escolhas diárias. Por outro lado, alguém com locus de controle externo atribui seu destino a fatores que fogem do seu controle, ou seja, é uma pessoa que culpa fatores externos pelas circunstâncias passadas, atuais e futuras da existência. Como se pode concluir, pessoas com locus de controle externo têm mais dificuldade em atingir seus objetivos, pois colocam grande parte da sua felicidade e motivação em fatores que fogem ao seu controle. Assim, elas desistem mais facilmente dos seus projetos de vida por acreditarem que não podem fazer nada para mudar sua trajetória, que não têm controle sobre seu futuro. Por mais claro que esse processo pareça para você agora, perceba que muitos escolhem atribuir um peso gigantesco a fatores externos, sobretudo às circunstâncias atuais, aquelas que correspondem a apenas 10% da felicidade: o quanto ganham, qual carro dirigem, onde moram, quais são seus empregos, que roupas podem vestir, qual é o seu estado civil ou como está o humor dos seus chefes. Felizmente, ter um locus de controle interno ou externo também é uma escolha. Um problema central nas nossas vidas pessoais e profissionais, contudo, é basearmos nossas decisões no que os outros falam, nas orientações das revistas de negócio, nas dicas dos grandes gurus ou coaches corporativos, nas regras de palestrantes e livros motivacionais, ou na intuição que temos sobre como as coisas funcionam, o que nos leva a fazermos escolhas que vão contra os nossos próprios interesses, assumindo decisões que prejudicam a nossa felicidade. Não é por falta de trabalho, dinheiro ou dedicação que estamos falhando em alcançar a felicidade, e sim pelas escolhas que estamos fazendo. Os próximos capítulos deste livro irão desvendar quais são as escolhas certas que você deve fazer, como usar o seu dinheiro para trazer motivação e felicidade, quais bens materiais trazem felicidade e como extraí-la do que você já possui, qual é o tipo de reconhecimento que você deve buscar para conquistar o máximo de motivação interna. Qual é a alternativa ao pensamento positivo, que faz com que você realmente alcance aquilo que deseja? A ciência nos dá a possibilidade de tomar decisões baseadas nos resultados atingidos por milhões de outras pessoas. Isso significa que basta descobrir quais foram os caminhos daqueles que obtiveram os melhores resultados e então segui-los. Ao usar a ciência nas decisões sobre a nossa motivação e nossa felicidade, podemos fazer as escolhas certas, aquelas que vão ao encontro dos nossos interesses. Ao usarmos a ciência como nossa maior aliada, finalmente poderemos fazer escolhas felizes.